Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria, esse momento do nosso refúgio, da nossa busca de serenidade, de gratidão, por estarmos recomeçando mais um ano. E estamos então dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, começando agora com o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos destacar hoje, desse capítulo, o tópico que diz: não creais em todos os espíritos. Começamos assim, então, pela passagem do João Evangelista, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Meus bens amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Então nós vimos que lá no Evangelho de Jesus já havia chamamentos, advertência contra os falsos cristos e os falsos profetas. E Kardec, então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, começa a dissertar, a enumerar características, advertência, para que a gente possa ter o cuidado que nem tudo que vem dos espíritos são de Deus. Porque o que são os espíritos? São almas desencarnadas, pessoas que já viveram um dia e que estão agora no plano físico. E o fato de mudar de condição, deixando o corpo físico, estando um corpo espiritual, não muda de forma nenhuma a índole ou a moral daquele que aqui estava enquanto encarnado. Então ele continua assim: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, isso Kardec está falando lá há um século e meio atrás, que ainda é importante e relevante no contexto hoje. Agora, ao contrário, desferir-lhes um golpe fatal. Não peçais milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Então, assim, para quem já está acostumado na doutrina, conhecimento um pouquinho da doutrina espírita, e tem o estudo de Kardec, já tem um pouco dessa noção. Mas aqueles que possivelmente estão chegando agora, é importante ter esse entendimento que o Espiritismo não promove milagre nem prodígios. Prodígios estariam fora da natureza e os chamados milagres também. Então Kardec continua aqui dizendo que de forma idêntica à física, à química, à astronomia, outras ciências que revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas que regem o mundo espiritual. Por isso, cuidado, já chamado pelo nosso irmão João Evangelista, no Evangelho no Novo Testamento. Está lá na Bíblia essa passagem que nós estamos citando aqui. Quem, portanto, sentir-se tentado a explorar os fenômenos espíritas em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Nós sabemos, infelizmente, que sempre acontecia na Antiguidade, no período do Kardec, e hoje também, aqueles que se intitulam falsos cristos, falsos profetas, ou que se colocam como se fossem Messias, ungidos de Deus, etc. Então Kardec vai chamando a atenção aqui que, pela evidência que a doutrina nos traz, essas falas elas vão ser desmascaradas. Por isso é importante, na nossa própria prática mediúnica, onde nós estejamos, que nós possamos ter o estudo do Livro dos Médiuns, Aqui nós estamos vendo o Evangelho,
mas com essa advertência: nem todos os espíritos vêm em nome do bem. E Kardec, então, tem a continuidade aqui. A missão se prova por efeitos morais e não pelas questões materiais. O que Kardec está falando aqui? Que muitos médiuns, muitos sensitivos, paranormais, conforme seja a denominação que queira dar, ele pode ter um dom, pode ter ali, até por misericórdia divina, um meio de fazer determinados tipos de fenômenos. Mas não é pelo fenômeno, pela adivinhação, de previsões, que tem muito charlatanismo nesse contexto. Mas mesmo assim, que aqueles fenômenos possam acontecer, não é pelos fenômenos que nós vamos dar credibilidade àquela mensagem ou àquela pessoa. São pelos aspectos morais. Pelos aspectos morais, porque pelos fenômenos qualquer um pode fazer, seja aquele que é um médium sério, que tem essa capacidade, esse magnetismo, como também outros que não têm a idoneidade pode promover esses fenômenos por uma questão própria, às vezes magnetismo próprio, de condição própria, ou está sendo manipulado por espíritos inferiores. Então isso é muito importante, nós temos essa atenção. E ele continua aqui, Kardec. Só os que preferem a obscuridade à luz têm um interesse em combatê-la. Combatê-la à luz que vem, tirar a dúvida das sombras, Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Há 2 espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomaram nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, Kardec vai destacando esse ponto, falando que os falsos cristos, os falsos profetas estão na erraticidade, são os espíritos desencarnados que tomam nomes importantes. Alguns se dizem até que são Jesus, que são Deus, que são Nossa Senhora. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso a doutrina sempre nos chama a atenção. Amai-vos e instruí-vos. Então, nesse nosso encontro de hoje, são essas reflexões que nós estamos fazendo aqui em relação ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vale a pena, então, quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem conhece, fazer a leitura desse texto que vai nos dar ainda mais discernimento. E assim agradecemos mais essa oportunidade. Vamos agora com a nossa irmã Socorro, fazendo a mensagem do livro de reflexão. Então, muita paz, paz e luz, paz e bem, paz. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Hora de Maria. Eu vou ler para vocês a mensagem do livro Tempo para o Entendimento, psicografado por Celi Durão. A mensagem é o caminho da caridade. Dentro da caridade, do amor ao próximo, está o seu caminho. Não pensem que cabe a outro essa missão. É no seu dia a dia, nas situações mais inusitadas, que vocês receberão a inspiração para transmitir uma palavra, simples que seja, a um irmão necessitado do pão e do pão do Espírito. Sejam corteses, sejam dignos. O exemplo é tudo. A vida se completa com o exemplo que trazemos de nossos pais, de nossos irmãos, de uma atitude de uma criança e de tudo que nos foi transmitido pelo nosso grande Mestre Jesus. Esse exemplo de amor, fé, caridade
deve ser repassado por cada um de vocês. É uma missão que cabe a cada um. É no exercício diário que se faz o engrandecimento do Espírito. Quando uma nuvem turva o sol, lembrem-se que essa nuvem é necessária para trazer a chuva que abençoará o solo e dará de beber a tanta gente. Assim é o seu sofrimento, uma nuvem. O sol, que é o nosso astro-rei, representa aqui o Pai Todo-Poderoso que estará iluminando um só com seus raios a todos. Rezem. É o que mais pedimos a todos. A prece tem poder de cura, de amainar corações feridos de elevação. Fiquem na paz do Senhor, de Francisco de Assis e da Mãe Maria. Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Hora de Maria. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, aonde juntos pelo nosso coração, pelos nossos pensamentos estamos. Sejam todos bem-vindos. E que a Mãe Santíssima nesse momento nos cubra com seu manto de amor, a nós e a todos que estão ouvindo a Hora de Maria, como também aos nomes que nós escrevemos, pedindo prece e oração, com todo carinho. Nomes de irmãos encarnados, nomes de irmãos desencarnados. Que a Mãe Santíssima envolva todos nós e logo após essa Hora de Maria, esses nomes serão encaminhados para todas as casas que compõem o polo do MAP. E assim, durante toda a semana, esses nomes serão abençoados pela Mãe Santíssima, acolhidos e em prece continuarão por toda a semana. Sejam todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe em mais uma Hora de Maria. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhora. Que assim seja, Mãe, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Maria, toda a expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus. Ave Maria, Alta de Souza. E assim, Mãe Santíssima, nos cobre com teu manto de luz e amor. Envolve-nos sempre, nos fortalece, nos dá bom ânimo para prosseguirmos essa caminhada. A nós e a todos que nós pedimos uma prece, uma oração, nos dois planos da vida, Mãe, que és todo poder e bondade, e nós estamos confiantes pela tua misericórdia nos envolver, como envolveu o nosso Filho, o teu Filho amado Jesus, o nosso grandioso irmão Jesus. Muito obrigada por todas as bênçãos, minha Mãe, que nós recebemos hoje e sempre. Nas horas mais difíceis, estás presente em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. A caminhada da vida. Na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.